Muito bem, estamos de volta ao nosso Pense Nisso aqui na TIC TV e sempre com um assunto interessante e personalidades mais interessantes ainda. Aqui nós abordamos cooperativismo, já falamos sobre saúde, falamos sobre esportes e hoje temos um assunto muito especial e um convidado mais especial ainda. Nós entrevistamos há poucos dias atrás um prefeito de uma pequena cidade que diz as dificuldades que ele tem para administrar a sua cidade. Agora imagine você administrar uma cidade como São José dos Campos, que é uma das principais do estado e uma das principais do país. O nosso entrevistado de hoje é o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, a quem nós agradecemos a presença no nosso programa e nos abrir o seu gabinete para um bate-papo. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço a visita do Pense Nisso, sua visita aqui. Disse, é um prazer para a gente conversar um pouco sobre a cidade e sobre esse desafio. Uma oportunidade única de ser prefeito de uma cidade como a nossa, a cidade de São José dos Campos. E eu gosto muito, acordo todos os dias, arregaço as mangas com muito prazer de poder cumprir essa missão que Deus me deu e, claro, os votos dos cidadãos de São José, de poder cumprir essa missão de cuidar da nossa cidade. Bom, antes de sabermos da administração da cidade de São José dos Campos, prefeito, o senhor é natural de onde? Eu sou de São Paulo, eu vim para São José dos Campos com 16 anos de idade. Meu pai sofreu um problema de saúde, ele tinha uma pequena lojinha e eu e meu irmão viemos então tocar essa pequena lojinha, dormíamos na lojinha por 3 anos, nós e os Mickey Mouse, à noite, eles ajudavam a arrumar a loja, à noite, e aí ao longo do tempo a gente, como a história de muitos joseenses que vêm aqui para batalhar, para se esforçar, São José, na verdade, acabou nos oferecendo ao longo de todos esses anos, com a nossa força de trabalho e nos recompensando ao longo de todo o tempo. A gente dessa lojinha conseguiu construir uma rede de lojas de madeira, depois eu tive a oportunidade de vender a minha parte, mas antes disso, com 23 anos de idade, eu fui convidado por um marceneiro, o Belésia, para conhecer um partido político. Era a época da discussão do presidencialismo e parlamentarismo. E lá no PSDB tinha um grupo de pessoas, o Emanuel liderando esse grupo de pessoas. Foi aí que eu conheci o PSDB e dali também nunca mais saí de ajudar na política. Agora, como candidato mesmo, essa foi a minha primeira vez. Nós vamos falar do PSDB. A infância e adolescência, então foi vivida em São Paulo mesmo? Sim. A infância foi vivida em São Paulo, eu estudei num colégio particular, com uma bolsa de estudos, porque meu irmão era bom de ping-pong, tênis de mesa. E aí esse colégio particular resolveu chamar o meu irmão para representar o colégio. Chamou meu pai e disse, olha, seu filho é bom no ping-pong e a gente gostaria de dar uma bolsa para ele representar o colégio. Meu pai disse, tudo bem, mas você tem que levar o outro que não sabe fazer nada junto. E aí eles aceitaram, então eu e meu irmão acabamos tendo essa bolsa de estudos nesse colégio particular. Até então, a gente estudava na escola pública, numa escola do estado lá em São Paulo. São 4 no total, Eu sou caçula, É o Edson, mais velho, hoje ele mora nos Estados Unidos, mora em Orlando. Tem um outro, na sequência, o Fernando, depois o Sami, que hoje toca a loja, E eu, então eu sou o caçula. Bom, e na infância, prefeito, qual era o seu sonho futuro? Olha, Disseu, eu lembro da minha infância, daquilo que eu já tinha oportunidade de fazer. Então eu gostava, claro, uma infância normal, como todo moleque, gostava um pouco de estudar, não tanto assim, Mas sempre conseguia passar com tranquilidade ao longo dos anos, mas já gostava de fazer algum comércio. Eu me lembro bem, eu no quintal da minha casa vendendo revistinha, para o pessoal, revistinha usada, porque meu tio trazia revistinha para me dar de presente, eu lia e depois vendia os gibis, as revistinhas para o pessoal do bairro. Eu lembro que um dos meus principais clientes eram o pessoal que empacotava lá do supermercado que tinha perto da minha casa. Então ali eu já gostava, tinha uma certa veiazinha para o comércio. E fez essa opção pelo comércio aqui em São José? Não, ao longo da minha juventude, depois eu tive a oportunidade de aprender sozinho, como autodidata, programação de computador. Fui garoto de programa, programador de computador, Linguagem Basic na época, hoje os jovens nem sabem o que é isso. Então eu também tive essa oportunidade de depois abrir um pequeno negócio voltado a essa questão de sistema, software. Eu fui a primeira geração do microcomputador, mas sempre já com uma veiazinha para o comércio. Eu já vendia softwares com 16 anos para pequenas lojinhas que eu podia oferecer para eles organizarem melhor seu negócio. E como é que foi sair da capital paulista para chegar numa cidade do interior? Olha, foi uma situação complexa. Eu tinha aí já 17 anos, fiz o último ano do colegial aqui, até no Objetivo, ficava ali na Nelson Dávila,
fiz meu último ano lá, terceiro ano do colegial, e foi difícil, foi muito difícil, né? Eu praticamente não assumia a vida de São José, ficava muito mais ligado a São Paulo, até que eu tive a oportunidade alguns anos depois, já com 18, 19, quase 20 anos, de conhecer o Cury, né? O nosso ex-prefeito Eduardo Cury, atual deputado federal, e ele começou a dizer para mim, não, fique aqui também aos finais de semana, porque minha mãe morava lá, então eu voltava para ver minha mãe, e aí ele começou a fazer com que eu assumisse mais a minha cidadania joseense. E assim eu comecei a ficar. Eu lembro muito bem que os almoços de domingo ele me convidava para almoçar junto com a família dele, na casa dele, porque era uma família muito tradicional, que aos domingos almoçava todos juntos, pai, a mãe, né, Dona Neuza, todos juntos, as irmãs. Então eu tive essa oportunidade. O Cury fez com que eu fixasse aqui mais em São José. E isso foi por volta de que ano? Então, acho que foi, eu tinha 21, 22, 95 talvez. Bom, aí esse grupo com o Belésia, que o senhor citou, né, Sim. o Eduardo Cury, você estava na formação do PSDB, é isso? Não, o PSDB já existia, o Emanuel já tinha sido candidato pela primeira vez. Com o professor Diniz. Isso, o professor Diniz, o atual reitor também da Univap, daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, atual reitor da Univap também. A gente tinha lá o grupo Barja, o Emanuel, ele já tinha sido candidato a prefeito a primeira vez e ia se lançar candidato a deputado depois, né? Quando ele se lançou, foi o primeiro suplente do Candir e depois acabou assumindo. Então era a discussão do parlamentarismo, presidencialismo, teve aquele plebiscito, né? E eu queria aprender um pouco mais sobre isso, o Belésia me convidou para conhecer o partido com esse objetivo, na verdade. Eu acabei ficando, ajudando, nunca como candidato, mas sempre ajudando na estrutura do partido. Mas quando desembarcou em São José, você não pensava em política? Não. Mesmo quando eu tinha aí 23 anos, quando eu comecei a frequentar o partido, eu ainda estava ali para ajudar como gestor. Eu fui tesoureiro do partido logo na sequência, então eu tive a oportunidade de ajudar. Eu queria ver aquele grupo de pessoas que era liderado então pelo Emanuel, que ele pudesse cuidar da nossa cidade. Isso aconteceu alguns anos mais tarde, depois da campanha de deputado, o Emanuel se candidatou de novo a prefeito. Teve até uma disputa interna no partido, né? Tinha o grupo do Emanuel, o grupo do Robson, né? E esse eu tive a oportunidade, depois de falar com o Robson Marinho, de contar a ele a minha admiração, porque ele era o chefe de gabinete do governador. E quando a gente ganhou aqui o comando do partido, ele poderia intervir se ele quisesse. Se ele não respeitasse a decisão democrática, ele poderia intervir e acabar assumindo o partido de novo. Mas ali naquele momento ele respeitou a decisão democrática ali do diretório e acabamos então, o grupo do Emanuel, que acabou, depois compôs o diretório, com o pessoal também que estava mais ligado ao Robson, e a partir dali o Emanuel foi candidato a prefeito. E o senhor fez parte das duas gestões do Emanuel na prefeitura? Não, sempre acompanhei já na minha loja, na minha lojinha, a loja estava se desenvolvendo, eu não participei da gestão diretamente, mas sempre frequentava a casa do Emanuel, aprendia com ele, o partido também, mas não tive a oportunidade de trabalhar, porque ele até houve um certo convite, né, se eu queria ajudar, mas aquele era um momento que as minhas lojas estavam em desenvolvimento, eu não podia abrir mão da minha atividade empresarial. Era uma pequena lojinha e ao longo dos anos a gente conseguiu fazer com que fosse a segunda maior rede de comércios de ferragens e madeiras do estado de São Paulo. E quando é que foi o momento que o senhor deixou alguém atrás do balcão e falou, agora eu vou trabalhar pela cidade? Então, foi aí mais tarde com o Cury, quando ele foi falar com meu pai e com meu irmão, para fazer o convite para que eu pudesse ser secretário dele. Então ele foi pedir a autorização para o meu pai e meu irmão, se eles poderiam abrir mão do meu trabalho lá no balcão, atrás do balcão, e poderia ceder, então, o meu trabalho para a cidade. Então, antes de ele me convidar, ele foi falar com meu pai, com o jeito do Cury, que é um gentleman, é uma pessoa totalmente ligada à família, além de um grande gestor e hoje um grande deputado. Então, foi assim que aí eu acabei aceitando o convite e o meu pai e meu irmão toparam. E qual foi a primeira secretaria? Então, logo que assumi, eu fui para a Urban, né? Foi muito bacana, tive a oportunidade de ficar 4 anos na Urban, como presidente da Urban, e foi uma transição interessante, porque a Urban é uma empresa de economia mista, então ela tem um pouco do privado e um pouco do público. Isso facilitou, inclusive, a minha chegada no poder público, não foi um choque completo. Depois disso, eu fui no segundo mandato do Cury, secretário na época de transportes, hoje mobilidade urbana, e depois assumi a assessoria de comunicação do Cury, mais ligado aqui ao gabinete, onde eu tinha a oportunidade de acompanhar várias secretarias, mas o chefe de gabinete era o Santana, e eu ajudava na assessoria de comunicação. A Claude,
nossa secretária de governo, eu atuava junto com eles, aqui cuidando das pastas, tentando concatenar as agendas para que a gente pudesse entregar aquilo que o Cury brilhantemente fez ao longo dos 8 anos. Mas houve um momento lá atrás que o senhor pensou em ser candidato a prefeito. Sim. Aí, no final do mandato do Cury, nós tínhamos algumas opções, o partido tinha algumas opções de nomes para poder se pré-candidatar a prefeito. Eu coloquei meu nome à disposição, até sair da prefeitura alguns meses antes, porque existe a desincompatibilização necessária que a lei exige. Outros secretários fizeram a mesma coisa e nós colocamos o nosso nome à disposição. Na época era eu, a Claude, a Marina, o Alexandre Blanco, todos eram nomes, o próprio Alfredo, né? Eram nomes que estavam à disposição do partido para aquela eleição. No final, o partido decidiu pelo nome do Alexandre Blanco, não pelos outros nomes. O Alexandre, infelizmente, não ganhou aquela eleição, o Carlinhos, então, ganhou, foi o prefeito por 4 anos, e depois a cidade resolveu fazer com que esse grupo de pessoas voltasse a cuidar da cidade. Eu representei, na verdade, esse grupo de pessoas. O meu nome, então, na outra eleição, que foi a última de 2016, aí meu nome representava esse grupo. Eu fui eleito por representar um grupo de pessoas que cuidou da cidade ao longo de 16 anos e acertou mais do que errou. A cidade entendeu, então, que era a hora desse grupo poder voltar a cuidar da cidade e eu representei esse grupo. Então, prefeito Felício Ramute, que avaliação que o senhor faz das administrações do Emanuel e o Eduardo Cury para a cidade de São José dos Campos? Foram 2 momentos distintos e muito importantes da cidade, né? Coube ao Emanuel refazer todos os alicerces da cidade. Também introduzir o que se tornou o nosso jeito de fazer política. O Emanuel é a nossa grande liderança, né? E observando ele, não tanto na teoria quanto na prática, né? Vendo ele praticar, é que a gente aprendeu a fazer política e também gestão. Cada um com a sua característica, o Cury com a dele, o Emanuel com a dele, eu com a minha característica, mas, na verdade, a essência é o que o Emanuel nos ensinou lá atrás, né? Uma administração, na verdade, começa na campanha. A gente tem que começar fazendo a campanha do jeito certo, sem prometer para as pessoas aquilo que seria impossível de cumprir, respeitando as pessoas, sem caixa 2, né? Porque depois você fica devendo alguma coisa para quem fez esse tipo de contribuição para a sua campanha, vai querer te cobrar lá na frente. Então, do jeito que você faz campanha, é o jeito do seu governo, sem se comprometer com espaços políticos para aqueles que vão fazer a campanha com a gente. É claro, quem faz campanha junto depois nos ajuda a governar também, mas sem definir espaços, isso dá liberdade para depois a gente escolher as pessoas certas para ser secretário e ter um grupo de pessoas como a gente tem hoje, nos ajudando a cuidar da cidade. E eu incluo aí nesse grupo os nossos vereadores, a nossa base de sustentação do governo. É impossível para um gestor e político, e aí, se me permite, Dirceu, eu não concordo com esse papo de nova política. Para mim existe boa política ou uma política que não é boa. Então a gente tem muitos nomes que praticam a boa política, o Emanuel é um deles, Cury, e eu me inspiro na boa política, não na nova política. E sou um gestor e político. Seria impossível ser prefeito de uma cidade sem ser político. Então é assim que a gente costuma praticar e com o apoio do Legislativo hoje, que é fundamental, senão você não consegue executar tudo aquilo que o Poder Executivo tem no seu planejamento. Estamos conversando com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, nesse nosso Pense Nisso aqui na TV TIM. Prefeito, o Eduardo Cury deixou a administração pública e um outro partido assumiu. O PSDB ficou 4 anos distante do executivo da cidade, né? Aí houve um momento da escolha e nessa disputa de quem assumiria o comando da prefeitura pelo PSDB, o seu nome foi indicado. Prefeito, como é que foi aquele momento em que o partido escolheu Felício Ramute para ser o candidato a prefeito de São José dos Campos? Olha, eu confesso que pela primeira vez vou falar desse assunto, depois daquela outra experiência onde a gente colocou o nome à disposição, eu não tinha intenção de colocar o meu nome à disposição mais uma vez, né? Tive uma conversa com o próprio Emanuel, com o Cury, que pediram que eu colocasse mais uma vez o nome à disposição. Para isso, conversei com a minha família e coloquei, de fato, esse nome. Ali foi o momento mais difícil, decidir por, mais uma vez, se colocar à disposição do partido para cumprir essa missão. Então, aquele foi um momento mais complexo. Depois disso, a gente foi acompanhando o processo
dentro do partido, que culminou então com a escolha definitiva como pré-candidato, depois como candidato nas convenções. Mas como pré-candidato, claro, um momento de bastante emoção e um momento onde a gente começa a passar na nossa cabeça toda uma história de vida para, de fato, a gente assumir a rédea, né? Mas eu estava muito bem assessorado ao longo da pré-campanha, ao longo da campanha. O Emanuel ficou sempre ao meu lado ao longo da pré-campanha, o Cury, e também durante a campanha. Isso me deu bem mais tranquilidade. Mesmo que aí, aproveitando a sua lembrança, lembrando que logo que o nome foi colocado, né, a gente teve uma rejeição muito grande por parte dos apoiadores do PSDB, por parte das pessoas que sempre nos apoiaram, porque eu era um ilustre desconhecido, ninguém me conhecia, né? Apesar de eu ter sido secretário, né? Então eu saí lá com 2% nas pesquisas, né? E eu lembro, aliás, se a gente visitar o Facebook do Emanuel, deve ter lá no histórico o dia que ele anunciou no Facebook dele a escolha do meu nome. E ali tem um monte de gente comentando, dizendo, vão querer perder a eleição de novo, mais uma vez o PT vai ganhar, o PT comemorou quando escolheram o meu nome para candidato. Então, isso tudo agora você me deu a oportunidade de relembrar. Mas a gente passou por todos esses momentos, porque o partido, o Cury e o Emanuel tinham a convicção de que tinham feito a escolha certa. Então, isso me deu segurança para seguir adiante. Aí o senhor foi escolhido candidato a prefeito do PSDB. E como é que foi arregaçar a manga e sair para a rua? Olha, aí tem um momento que é um momento onde tudo muda. Primeiro, assim, como era uma pré-campanha e a gente corrigiu um erro que foi feito, inclusive, na outra eleição, porque a gente teve a oportunidade de fazer isso com antecedência, bem antes da eleição. Então eu tive um prazo grande para sair às ruas e visitar as casas das pessoas, conversar com as pessoas, junto com o Emanuel, que me apresentava, né? Por que junto mais com o Emanuel? Porque o Cury estava em Brasília já como deputado, né? Então mais o Emanuel saía comigo às ruas. Então eu tinha a oportunidade de conversar com as pessoas, mas tem um momento que é um momento de grande mudança. Eu lembro até uma curiosidade bacana que eu sempre contava nas reuniões, né? Eu ia pela cidade, saindo junto com o Emanuel ia dirigindo o carro dele e eu ia ali ao lado, né, do Emanuel. E eu lembro que eu acho que o pessoal devia comentar assim, nossa, quem é aquele cara? Deve ser importante, porque se o Emanuel é o motorista dele, alguma coisa ele deve ser. E a gente saía pela rua, eu e o Emanuel me mostrando a cidade e a gente ia nas reuniões. Mas a grande mudança se dá no dia da primeira propaganda da televisão, porque você passa a se tornar conhecido do dia para a noite. Então, eu passo a sair na rua e as pessoas passam a me reconhecer, né? Alguns me cumprimentar. Então, é uma mudança grande, né? Para uma pessoa que até então passava despercebido, né? Como empresário. Você sempre tem um conhecimento, mas dentro daquele seu círculo de atuação. A partir daí, você vê as pessoas olhando e tal, e isso é muito interessante, porque você passa no dia seguinte, e cada vez que a campanha vai avançando, a representar mais pessoas que acreditam naquilo que você está falando, confiam em você. Isso vai aumentando a carga de responsabilidade, mas ao mesmo tempo vai dando uma grande satisfação, porque também você não vê que não está sozinho. Então você vê mais pessoas ali nas ruas, gente desconhecida, desejando boa sorte, desejando sucesso, dando aquela força. Eu lembro de pessoas que me paravam e diziam, olha, Deus conversou comigo hoje e disse que é para você seguir adiante, que vai dar tudo certo. Então é muito bacana, ao longo da campanha, a gente vê as pessoas se unindo a esse projeto e depois, no caso, culminando com a vitória, melhor ainda. Nós imaginamos aí 4 ou 5 meses cruzando essa cidade, norte, sul, leste, oeste, fazendo campanha, conversando com pessoas, televisão. Deve ter sido um momento aí muito agitado na vida do candidato a prefeito, né? De repente, Felício Ramute é eleito prefeito de São José dos Campos. E aí? Para onde o senhor foi? Com quem que o senhor conversou naquele momento? Ali foi, vou contar, no dia da apuração, né? Estava eu, o Emanuel, o Cury, mais algumas pessoas na casa do Emanuel, e eu sempre era o responsável em todas as eleições, eu sou, inclusive na última do Cury, eu que fico no computador olhando os resultados dos sites do TSE, TRE, eu que fico acompanhando lá, que eu gosto de mexer, e eu estava lá também na minha acompanhando, né? E a gente olhando os resultados, e quando aí alcançou, logo que abriu com, sei lá, 60%, depois 61%, depois chegou a 62%, e não, calma que vai cair aí, né? Não é possível, né? Até a gente ver que matematicamente era impossível de ser um resultado diferente daqueles 62% que a gente ganhou no primeiro turno. Realmente foi uma surpresa muito positiva, a gente esperava ganhar, talvez nem no primeiro turno, né? A gente tinha essa expectativa da vitória, mas não assim, com essa margem
de 62%. A partir daí, a vantagem é que a gente já tinha um grupo, essa é uma grande diferença. A gente tem um grupo de pessoas que já cuidou da cidade, um grupo de pessoas boas, que tem a capacidade também de atrair novas pessoas. Foi o que eu fiz. A gente misturou um pouco de pessoas que já tinham trabalhado nos governos anteriores com pessoas novas que nunca tinham trabalhado na gestão pública. Então era a hora de montar o plano, o grupo de secretários, o plano de governo já tinha sido lançado ao longo da eleição, para que a gente pudesse cumprir aquele nosso plano de gestão. E aí a gente foi conversar com as pessoas, atrair mais pessoas para o nosso grupo, os vereadores eleitos, a gente chamou os vereadores eleitos pelo nosso grupo, que então foram 9 vereadores, e depois ao longo, até antes da gestão, fomos conversar com novos vereadores para que a gente pudesse ter o apoio deles ao longo do governo. Então, o Anderson sempre também ao meu lado, ao longo da campanha, ele continua ao meu lado e durante a campanha foi o nosso coordenador, e o apoio do Anderson, a experiência dele também é muito importante para que a gente pudesse vencer aquela etapa, depois fazer uma transição muito importante, essa transição nesse aspecto, o governo passado, apesar de não apresentar todos os dados que a gente queria, pelo menos abriu as portas para que a gente pudesse fazer uma transição, e foi através da transição que inclusive a gente conseguiu chegar nas informações, mesmo aquelas que não eram às vezes passadas abertamente para nós, mas que a gente conseguiu ali junto com o Liberato, outras pessoas que tinham até ajudado na gestão do Emanuel, a montar então o cenário do que a gente ia encontrar a partir do dia 1º de janeiro. Bom, o senhor prometeu durante a campanha uns 60 itens aqui para a cidade, né? E parece que já cumpriu bem mais da metade, não é isso? Sim, sim. Cumpridos e já em andamento, já em fase final, mais de 90% já foram cumpridos ou já em fase final de colocação, como por exemplo, os LEDs, que já alcançaram mais de metade já instalados e que vão ser instalados até, mas nós cumprimos muitas coisas do que prometemos e também fizemos coisas que não estavam previstas no nosso plano de gestão. Então, além daquilo que a gente prometeu e cumpriu, nós temos conquistas adicionais e algumas coisas que a gente não conseguiu fazer e não conseguirá. E a gente sempre vai ser bastante transparente para dizer aquilo que a gente conseguiu fazer e o porquê não conseguiu fazer algumas coisas. Infraestrutura, educação, saúde, daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso, mas nós tivemos aí a semana passada acompanhando o Information Brasil, o fórum que aconteceu lá no Parque Tecnológico, e o senhor fez um discurso lá e mostrou às pessoas que ali estavam que dentro de São José dos Campos existe uma outra cidade, uma cidade informatizada, né? Sim. Como é que está sendo esse trabalho, prefeito? Porque ali surpreendeu a todos a forma como o senhor explicou o que São José tem feito, o que a administração tem feito para modernizar a nossa cidade. São José é uma cidade voltada, tem o seu DNA tecnológico, de inovação. Mas o grande desafio, era aquilo que eu me propunha na campanha, é trazer essa inovação, essa tecnologia para o dia a dia do cidadão, mais próximo do cidadão de São José. E a gente teve a oportunidade ao longo desses anos já de trazer muita coisa nova. Primeiro, a gente criou uma lei da inovação para flexibilizar a contratação de empresas que queriam prestar um serviço sem custo para a cidade, para testar tecnologias. Isso atraiu muita coisa boa para a cidade. Além disso, na prática, conseguimos implementar, desde um carro elétrico, né, nossa frota de carros elétricos, é a única frota do Ocidente de uma força de segurança 100% elétrica. Isso trouxe, além da economia com combustível, o respeito ao meio ambiente. Como o Prefbook, que é uma inovação que com seu CPF você consegue fazer 85% de todos os serviços e protocolos da prefeitura sem precisar sair da sua casa. Evitando filas. Exatamente. Se você, obviamente, quiser, senão você tem ainda o atendimento tradicional, inovações em todas as áreas, na área de saúde, com tecnologia, acesso através de aplicativos, onde você pode acompanhar o tempo que o ônibus vai chegar no ponto, você pode acompanhar os seus exames, suas consultas, se inscrever em algum tipo de atividade física com Viva. O senhor falou também da modernização da Via Cambuí, né? Como é que é isso? Sim, nós temos a Via Cambuí, o Arco da Inovação, são obras importantes para a cidade, que elas são baseadas em projetos inovadores. E, por exemplo, na Avenida dos Astronautas, uma outra colocação, nós temos os semáforos da Avenida dos Astronautas controlados pelos celulares. As pessoas que passam por ali emitem uma informação através do seu aparelho celular, se tem o Android, ou se você tem o iPhone, mas instalado
os programas como o Google Maps ou o Waze, e ali ele conta o número de veículos e abre e fecha o semáforo de acordo com o número de veículos que está passando na avenida. Isso trouxe uma melhoria grande de fluidez ali para a população. O LED, que é uma inovação muito grande, economia de energia, sustentabilidade e uma iluminação pública muito melhor. Os bairros e regiões onde a gente está implantando LED, e será em toda a cidade até o fim da gestão, tem mudado a vida. Nas escolas, mais uma implantação da tecnologia, a gente tem o Árvore de Livros, que são os livros digitais. As crianças conseguem complementar os livros tradicionais nas suas casas, junto com os pais, inclusive, e conseguem ler no tablet, no computador ou no smartphone da família vários livros adicionais, complementares, né? Então é o que a gente chama da biblioteca virtual à disposição de todas as nossas crianças. O empreendedorismo nas escolas, o projeto Decolar, sempre voltado a trazer inovação, tecnologia para melhorar o dia a dia do cidadão. Nós conversamos na semana passada com o José de Mello Correia, que é o seu secretário de Gestão e de Administração, e ele disse que o senhor tem a preocupação de buscar em outros países do mundo as novidades e implantar em São José. E daqui há um repasse para as outras prefeituras que copiam as ações de São José. É verdade. No caso do LED, por exemplo, toda a modelagem do que a gente fez, o LED ele vai se pagar com a própria economia da luz. Então nós pedimos um empréstimo do Banco do Brasil e a prestação é paga com a economia que cada lâmpada dá para o município, porque a gente economiza 55% na conta de luz, cada lâmpada de LED que a gente instala. Então esse dinheiro economizado paga a prestação. Em 4, 5 anos se paga o empréstimo e a gente fica com o parque todo renovado, além desse benefício para a população. Esse tipo de modelo já está sendo reproduzido em outras cidades. Assim como outras iniciativas, o Prefbook, nós já passamos para outras cidades, outros aplicativos, outras formas de atuação e de inovação que às vezes não envolvem diretamente a tecnologia, mas envolvem um novo jeito, que a gente chama, para os velhos problemas, novas soluções. Um dos exemplos é o credenciamento de médicos na rede de saúde. Nós somos a primeira cidade, em vez de fazer um concurso, a gente até faz concurso também, mas além do concurso público, a gente paga para o médico por consulta. Então a gente contrata os serviços médicos e a cada atendimento ele recebe por como se fosse um plano de saúde, pagando e remunerando aquele médico. E eles atendem na nossa rede de saúde. Isso foi uma inovação, nenhuma cidade fazia isso e a gente resolveu inovar. Para mim ficou claro na eleição, Dirceu, que a população queria ver um governo que fosse corajoso para implementar inovações no dia a dia da cidade, e esse é o papel que a gente procura fazer, né? Mesmo que a gente corra alguns riscos legais, né? E risco de alguma tecnologia implantada não dar certo, e a gente tem que ir lá mostrar, olha, isso não deu, mas aquele deu, e vamos em frente. O prefeito Felício Ramute mostrando aqui no nosso Pense Nisso, na TV TIM, a modernização de uma cidade como São José dos Campos. E para você que está assistindo, com certeza você quer saber como é que está a saúde do município, né? Isso nos interessa a todos. E aí, prefeito, o que o senhor tem feito para melhorar a saúde de São José dos Campos? Olha, Dirceu, e a vocês que acompanham, pense nisso, né? A saúde pública é o grande desafio de todas as prefeituras, né? Então a gente tem que trabalhar todos os dias. Interessante a sua pergunta, e aqui a oportunidade da gente contar, né? Nos 2 anos e meio, nós investimos 1,8 bilhões na saúde. 30% de todo o dinheiro pago pelos impostos dos cidadãos de São José são revertidos para a saúde pública, para quem mais precisa, né? Porque quem usa a saúde pública é quem não tem um plano de saúde, né? Ou quem não tem dinheiro para pagar particular. Portanto, a gente tem esse foco. Saúde e educação consomem 55% do orçamento. Na saúde, então, nós criamos a nossa rede de UBS Resolve, onde agora o cidadão de São José pode colher o sangue na UBS, levar seu exame de urina, levar seu exame de fezes, sem precisar se deslocar para um laboratório. Ele tem a agenda aberta todos os dias, novos protocolos e até coisas pequenas, mas que fazem a grande diferença, como, por exemplo, a sala da gerente ao lado da recepção. Antigamente, a sala do gerente era sempre lá no fundão da UBS. Hoje ela fica ali do ladinho da recepção, para já ficar escutando o que está acontecendo, se tiver algum problema, a gerente está pertinho lá para fazer um atendimento. Além disso, o credenciamento de médicos, de especialistas, o nosso hospital municipal, que já foi praticamente todo reformado, faltam 2 novas alas de reforma, o Hospital Clínica Sul, que passou a ser terceirizado, agora a UPA do Campo dos Alemães, que passa a atender também de forma terceirizada, o Hospital Regional, que veio para a cidade. A gente hoje entrega fraldas geriátricas em casa,
na casa das pessoas, são 1.200 famílias que recebem para o seu ente que está ali acamado as fraldas geriátricas. Claro, tem que passar pelo critério social e pelo critério médico. Nós entregamos em casa as fraldas, toda a reformulação da distribuição dos medicamentos de alto custo do município. Então são várias ações na saúde para que a gente possa oferecer um melhor serviço. Nos últimos 2 anos e meio, nós aumentamos 26% o número de consultas na rede básica. E agora estamos ampliando as consultas com o especialista. Olha, Dirceu, você sabe quantas consultas a gente faz todos os dias na rede municipal? Pense nisso. Quanto você faz, você acha? Eu imagino. 10.000 consultas todos os dias. 10.000. São praticamente 200.000 consultas por mês. Imagina aí se 0,5% tiver algum tipo de atendimento que não foi tão bom, às vezes a recepcionista não olhou do jeito certo para aquela pessoa, o médico às vezes atendeu rapidinho, seriam já 1.000 pessoas com algum tipo de apontamento. Então a gente tem que saber bem, olhar com cuidado, inclusive as reclamações, para a gente ver aquilo que de fato é um problema que a gente deve adequar e reduzir, um problema logístico, um problema que a gente pode e deve sanar, ou algum tipo de atendimento que a gente também pode sempre motivar o funcionário, mas que a gente sempre vai ter algum tipo de reclamação na saúde. Também, prefeito, que não são atendidos somente os joseenses, não, porque tem muita gente de fora, de outras cidades, que vem se ocupar da nossa saúde aqui. Bem colocado. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo nesse momento. Claro, a urgência e a emergência é obrigado a atender qualquer pessoa. Mas, quando a gente está falando de uma consulta eletiva, uma consulta de especialista, um exame, né, nós não temos a obrigação de atender. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um recadastramento através do CPF. Inclusive, agora eu vi o governo federal lançando carteira de trabalho com o CPF. E é muito importante, porque com o CPF hoje a gente consegue todo o histórico da vida da pessoa, inclusive o endereço real que ela mora. E através do CPF nós vamos priorizar aqueles que moram em São José dos Campos. E aqueles que não moram em São José dos Campos vão para o fim da fila. Nada mais justo, já que a saúde de São José é paga essencialmente pelo cidadão de São José. 85% de tudo que é investido na saúde é dinheiro do município. Não é dinheiro nem do governo federal e nem do governo estadual. Eu li ontem, prefeito, que 59 milhões deixaram de entrar no caixa da prefeitura porque não houve o repasse do SUS, do governo do estado e da União, né? Isso aí impacta na administração? Olha, Dirceu, desde o primeiro dia que a gente assumiu, a gente teve sempre uma questão bem clara. Onde que a gente pode atuar? Nas receitas é muito difícil, porque você não sabe como a economia vai estar, a gente tem dificuldades. Então, onde a gente tem que atuar? Na despesa. A gente tem que controlar cada centavo que a gente gasta. E a partir daí a gente consegue executar. Por isso que a gente conseguiu pagar 300 milhões de reais de dívida que nós assumimos, 304 milhões, para ser mais exatos. Hoje as contas da prefeitura são pagas rigorosamente em dia. Então todos os fornecedores voltaram a querer fornecer para a prefeitura. Com isso, tem um círculo virtuoso, porque mais gente querendo vender para a gente compra mais barato. Então as coisas ficam mais baratas para o município comprar. Então sempre a gente vai olhar para a despesa. Então quando a gente tem uma surpresa negativa como essa, que a gente está com menor receita, o que a gente faz? Aperta um pouquinho aqui na despesa, sempre a gente tem como economizar. Uma ação aqui, outra ação ali, a gente tem que olhar se a turma está apagando a luz, se está... Por isso que a gente tem um programa que chama Economia se faz no dia a dia. Sempre que a gente tiver essas notícias, né, e ao longo de toda a gestão, a gente tem que cuidar das despesas. Eu posso dizer para você, eu, o Melo e o Anderson, olhamos cada centavo de despesa. Se tem uma viagem de alguém que quer fazer um curso em algum lugar, nós queremos saber quanto está custando o hotel, quanto está custando a passagem, se está indo uma, duas pessoas, se precisa ir duas, se não pode ir uma. Então a gente controla cada centavo, como a gente faz na casa da gente. Legal. Bom, o Arco da Inovação é uma obra importantíssima para a cidade, a Via Cambuí também. Agora, essa sacada da linha verde, prefeito, parabéns, hein? É um grande projeto, vai transformar a cidade, pode ter certeza. Um projeto de mobilidade urbana, de desenvolvimento urbanístico, de meio ambiente, novidade, inovação. E estamos buscando o apoio do governador João Dória. Pedimos 30 milhões de reais para ele nos ajudar com a obra da linha verde. Eu tenho certeza que em pouco tempo nós vamos ter uma resposta do governador e, se Deus quiser, uma resposta positiva para que a gente, a partir de janeiro, agora já, inicie as obras da linha verde. Um projeto sustentável, com um veículo leve sobre pneus, elétrico, que vai poder atender a cidade com mobilidade de uma forma inovadora. Nós queremos ser, para o transporte público, aquilo que Curitiba foi no passado, quando implantou
os corredores de Curitiba. Nós vamos aqui criar um modelo para o Brasil inteiro através do nosso VLP, Veículo Leve sobre Pneus. E essas obras o senhor promete entregar até o final do ano que vem? Não, as obras da linha verde não, elas devem durar mais ou menos um ano. Ah, sim, o arco final de arco de inovação, via Cambuí, rotatória do gás e também a ligação da Evangélicos com as Salinas, ou seja, obras na região sul, leste, oeste. Temos também a Arena Municipal, Cambuí, arco da inovação até dezembro desse ano. Rotatória do gás e Evangélicos com as Salinas até abril do ano que vem. A obra da Arena até dezembro do ano que vem. E a linha verde abril de 2021. Com todo esse trabalho que o senhor desenvolve aqui na administração de São José dos Campos, dá tempo de pensar na reeleição? Olha, não, e nem quero pensar nisso nesse momento. É hora da gente continuar com a equipe focada em fazer gestão, focado em oferecer para a cidade melhores serviços, cumprir tudo aquilo que a gente se comprometeu. Se não cumprir absolutamente tudo, ir ao máximo possível daquilo que a gente se comprometeu com a população, alcançar ao máximo a meta de cumprir 100% dos nossos compromissos de campanha. Esse é o meu foco, é o foco de toda a equipe. Vamos deixar a eleição para os 45 segundos faltantes para o final do segundo tempo, que ali assim a gente pode então definir esse cenário eleitoral para a cidade. Aí a gente vai tratar de eleição. E a gente percebe, o senhor está em todas aí, né? Percebe que o senhor faz isso com muito amor, né? O senhor tem um carinho muito grande pelo cargo de prefeito e dá a impressão que o senhor gosta de estar no meio das pessoas, é isso? Ah, sem dúvida. Eu talvez pela experiência com o comércio, do balcão, é a parte que eu mais gosto de tudo isso. É poder, claro, estamos aqui no gabinete, né, recebendo você, é um momento diferente para mim do gabinete, mas eu gosto de estar fora do gabinete, né, nas ruas, conversando com as pessoas, inclusive recebendo as críticas, sugestões. É ali de verdade que a gente sabe onde a gente pode melhorar. E eu faço isso com grande prazer. Gosto, é o momento que eu consigo trocar a energia com a população, entender os caminhos para a gente poder fazer um melhor governo em todas as regiões da cidade. É um governo feito para todos. As pessoas tentaram associar no início, sempre assim, né? O governo do PSDB, eles tentam, é o governo do rico, não. A gente faz governo para todos, principalmente para quem mais precisa. Mas eu gosto de estar com todas as pessoas da cidade e oferecendo obras e melhorias para todos. E claro, quando 55% de tudo que a gente investe é na educação e na saúde, fica claro que a gente investe principalmente para quem mais precisa. Mas a cidade precisa sempre ser olhada como um grande conjunto, por isso que eu insisto na harmonia com o Poder Legislativo. Isso permite que a gestão faça mais, com o Judiciário, cada um cumprindo o seu papel, com as pessoas, com as entidades, com os líderes de bairro. A gente precisa estar sempre próximo dessas pessoas. E aí eu posso cumprir com muito prazer essa missão única na vida de uma pessoa, que é ser prefeito de uma cidade como São José dos Campos. A isso eu agradeço todos os dias a Deus e todos os dias saio com uma frase na minha cabeça que eu sempre escuto do meu pai. Felício, seu nome é o seu principal patrimônio. Quem honra o seu nome, honra o nome dos seus pais, honra sua família. E é isso que eu faço todos os dias. E quero honrar também a confiança de cada um por me dar essa brilhante e maravilhosa missão de ser prefeito de uma cidade como a nossa. Hoje eu vi o prefeito Felício Ramute aqui no nosso Pense Nisso, e para encerrar, vamos conhecer um pouquinho mais do prefeito aí. Prefeito, o senhor é casado? Quantas filhas? Eu tenho uma filha, a Isadora, né, e casado com a Vanessa. Como é que é o Felício Ramute na cozinha? Nada, zero. Zero à esquerda, nem ovo frito. Não vou à cozinha, não. Muito difícil de chegar. Quando eu vou, faço besteira. Então eu prefiro nem ir. Aí eu deixo o fogão ligado, faço uma bagunça, não dá certo. Mas uma coisa importante, viu, Dirceu? Apesar da rapidez aí das perguntas e respostas, sempre a gente tem que ter alguém que gosta de cozinhar, alguém que gosta de comer e elogiar depois os pratos. Eu faço esse papel. Eu fico ali, sempre eu arrumo um churrasqueiro para ir, também não faço churrasco. Arrumo um churrasqueiro amigo, faz churrasco, eu como, elogio, né? Então eu cumpro esse papel. Quando a minha esposa faz um prato, ou alguém faz um prato ali, eu cumpro o papel de estar ali próximo para poder comer e elogiar quando está bom. Né? Percebeu que ele fica com a parte mais difícil. É verdade, é verdade. Seu time do coração? É o Palmeiras, sou palmeirense. Prefeito, o senhor viaja muito? Olha, não tenho viajado muito. Eu gostaria de ter oportunidade até de viajar não para fora
mas viajar por outras cidades, conhecer outras experiências exitosas, mas a função e a missão do prefeito exige uma presença constante aqui. Como eu gosto de visitar os bairros, hoje, por exemplo, vou fazer uma visita para o CONSEG, o Conselho de Segurança Sul, bater um papo com o pessoal lá. Eu tenho as minhas visitas do olho no olho, que eu mantive na campanha, as mesmas bate-papos que eu fazia na época da campanha, eu faço como prefeito. Então, isso dificulta esses deslocamentos. Conta para o nosso ouvinte aí, o nosso telespectador, uma viagem marcante do prefeito Felício. Sem dúvida, a nossa última viagem à China, eu fui com o secretário de governança, onde a gente pôde ver muita coisa sendo feita, um país em transformação. Já era a quarta viagem minha para a China. Eu, por 3 vezes, já fui antes de ser o prefeito da cidade, como empresário. E a primeira vez em 1996. Então, há muito tempo, antes da China virar moda, eu fui à China, inclusive com o Cury, Eduardo Cury, que também não era prefeito. Então, nós fomos à China juntos. E agora, a última vez com o Anderson, com outro foco, olhando para as melhorias. Ali eu vi uma cidade onde tem 20 mil ônibus ônibus elétricos, 15 mil táxis elétricos, pude andar no trem-bala chinês. A China começou a fazer o trem-bala, a primeira linha foi inaugurada quando se falou em fazer o trem-bala São Paulo-Rio de Janeiro, que ia parar aqui. A China já fez 30 mil quilômetros de trem-bala, nós não conseguimos fazer aqueles 400 que ia ligar São Paulo ao Rio de Janeiro. Então a China, os sistemas de pagamento na China, o cartão de crédito lá já deixou de existir. Então a China nos ensinou muita coisa nessa última viagem e o VLP também surgiu a inspiração do que a gente viu lá na China de veículos elétricos. O senhor tem algum ídolo? Olha, do ponto de vista político, sim, eu poderia citar o Emanuel e o Cury, são 2 políticos que eu admiro e procuro pegar ao máximo aquilo que eu vi deles fazendo, tanto na teoria, quando a gente teve a oportunidade de escutá-los, quanto na prática, como gestores que foram. Pessoas marcantes na sua vida, prefeito? Olha, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que foi e é marcante é meu pai. Meu pai tem 83 anos, mora em São Paulo, mas fica 3 dias por semana aqui, está em casa hoje, daqui a pouquinho, está chegando, almocei com ele hoje. Então, é uma pessoa marcante para a minha vida, viva. E, claro, minha mãe. A família, para mim, hoje a minha mãe não está aqui, meu pai depois teve a oportunidade de casar de novo também, né? Mas minha mãe também eu levo no coração e eu respeito e admiro e valorizo muito a família. As 2 últimas perguntas. O senhor teria que trocar 1 hora do seu futuro por 10 minutos do seu passado. Nesses 10 minutos, você estaria onde fazendo o quê? 1 hora do meu futuro por 10 minutos do passado. Eu acho que eu estaria na escola com os meus amigos, né? Ali na escola, curtindo, talvez voltando à eleição do Grêmio Escolar, que eu fui presidente do Grêmio Escolar. Foi um dia bacana. Uma grande saudade. É isso mesmo, uma grande saudade da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Obrigado, prefeito. Foi uma bela entrevista. Esse é o prefeito Felício Ramute, que nós conhecemos um pouco mais. Ele que tem feito uma brilhante administração aqui na Prefeitura de São José, a qual nós agradecemos ter nos recebido hoje para esse bate-papo. Obrigado, prefeito. Obrigado, Disseu. Eu posso dizer que você tirou de mim coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. Foi muito um prazer estar aqui, bem à vontade junto com você. Obrigado. Esse é o prefeito Felício Ramute, nesse nosso Pense Nisso, que volta amanhã com mais um convidado especial e mais um assunto interessante para você.